Ele defecou na sacola e jogou em mim, em plena missa. A missa das 10 costumava ser o ponto alto do meu domingo. A igreja cheia, o coro afinado, o incenso subindo lento como se tentasse tocar o céu. Eu gostava daquele espetáculo de devoção controlada. Mas naquele dia, algo diferente pairava no ar, o tipo de silêncio que antecede uma tempestade. Quando ergui as mãos para a bênção final, ouvi um som áspero vindo do fundo. Um grito sujo cortou o canto dos fiéis. Era ele, o mendigo. Josué entrou cambaleando, com o rosto transtornado e os olhos vermelhos. Antes que eu entendesse o que acontecia, ele lançou uma sacola escura em minha direção. O impacto foi imediato. O cheiro me atingiu como um soco. Excremento. Escorreu pelas vestes, pelo altar, pelo chão consagrado. As pessoas gritaram, se afastaram. Vi mães tampando os olhos das crianças. Alguém o agarrou pelos ombros, mas ele ria com uma força que misturava dor e raiva. Eu fiquei parado, mudo, sentindo o líquido escorrendo quente pelo pescoço. Quando os fiéis finalmente o arrastaram para fora, o silêncio tomou conta. Um silêncio pesado, vergonhoso. Meu corpo tremia, mas não de medo, de raiva. O que aquele homem queria provar? Eu mal respirava. Vi alguns olhares de pena, outros de espanto, e entendi que algo havia se quebrado. Não apenas o ritual, mas a minha imagem. O altar brilhante agora estava coberto de sujeira. Tudo o que eu representava parecia ter sido manchado diante de todos. No fim da missa, ninguém sabia o que dizer. Um sacristão tentou se aproximar, mas levantei a mão e gritei, deixem-me sozinho. Corri até o lavabo, lavei o rosto com tanta força que minha pele ardeu. A água levava a sujeira, mas não o que eu sentia. Eu queria apagar aquilo da memória, como se pudesse arrancar o episódio do tempo. Passei o resto do dia trancado no quarto paroquial. O cheiro ainda me acompanhava, mesmo depois de vários banhos. Na segunda-feira, a notícia já estava nas redes sociais. Um vídeo mostrava o exato momento da agressão. O título era cruel, o padre imaculado coberto de merda. Li os comentários com o estômago embrulhado. Alguns gargalhavam, outros diziam que eu merecia. Chamavam-me de arrogante, de falso santo. Era como um tribunal invisível onde eu não podia me defender. Cada palavra era uma pedrada naquilo que eu acreditava ser, um homem de fé, um guia. Durante anos, mantive minha reputação como padre disciplinado. Desde o seminário, aprendi a valorizar a pureza da liturgia, a exatidão das palavras, o controle dos gestos. A igreja para mim era um quartel da alma. E eu, um soldado, não tolerava distrações, risos em hora errada, nem atraso de coroinha. Também não aceitava o que eu chamava de profanações, mendigos pedindo a porta, mães solteiras tentando batizar filhos, dependentes químicos dormindo nos bancos do pátio. Eu dizia, a casa de Deus deve ser santa. Hoje vejo, eu apenas tinha medo. Medo de perder o controle, medo de olhar o sofrimento de frente. Minha mãe, Dona Carmen, sempre dizia que meu coração era exigente demais. Você confunde ordem com amor, meu filho, ela alertava. Eu respondia que ela era sentimental demais, que eu servia ao Senhor com razão e não com emoção. Ela suspirava e calava, como quem sabe que algumas verdades só o tempo revela. Quando o vídeo viralizou, foi ela quem me ligou. A voz dela tremia. Vinícius, o que você fez para merecer isso? Eu não tive resposta. Apenas ouvi meu próprio silêncio ecoando entre nós. Os dias seguintes foram longos. Fiéis deixaram de aparecer. A diocese pediu explicações. O bispo disse com doçura forçada que seria preciso avaliar minha postura pastoral. Essa frase me humilhou ainda mais. A raiva voltou a crescer dentro de mim, misturada com o orgulho ferido. Comecei a sonhar com o olhar de Josué, não de raiva, mas de algo que parecia piedade. E isso me atormentava. Como alguém que me ofendeu daquela forma poderia me olhar com compaixão? Uma noite, sentei diante do crucifixo. A sala estava escura, e o brilho fraco da vela dançava pelas paredes. Olhei para o rosto de Cristo e senti um aperto no peito. Pensei em Josué, em como ele devia viver. Nenhuma casa, nenhum abrigo. Eu, que sempre preguei sobre a misericórdia, nunca havia me ajoelhado diante da miséria real. De repente,
Me dei conta de que talvez aquela mancha no altar dissesse mais sobre mim do que sobre ele. Mas logo rejeitei o pensamento. Eu queria manter o controle. Continuei minhas funções, mas algo mudou. Os fiéis me olhavam diferente. As crianças cochichavam quando eu passava. Os antigos elogios se tornaram silêncios. O orgulho, que sempre me sustentou, começou a rachar. Eu dormia mal. Via novamente a cena, como se fosse uma penitência infinita. Me perguntava se aquele ato não era, de algum modo, uma resposta do céu ao meu engano humano. Sem perceber, comecei a evitar o altar. Entregava celebrações ao Padre Geraldo, dizendo que ainda me recuperava do trauma. A verdade é que eu tinha medo. Medo de ser visto. De reviver a cena. O som de um banco rangendo me fazia estremecer. O cheiro do incenso me lembrava o episódio. E, acima de tudo, eu começava a me enxergar sem o verniz das vestes litúrgicas. Sem a batina engomada. Quem era eu? Uma madrugada, acordei suando. Sonhei com Josué entrando novamente na igreja. Ele não trazia sacola, nem gritava. Apenas caminhava até mim, em silêncio. Quando chegou perto, me tocou o ombro e disse: Padre, o senhor também precisa ser limpo. Acordei com o coração disparado. O quarto parecia menor, sufocante. Fiquei acordado até o amanhecer tentando entender. Mas eu ainda não estava pronto para escutar o que o sonho queria me dizer. Você já teve a sensação de que Deus tenta falar com você nas coisas que você mais evita? Os meses seguintes foram um deserto. Continuava na paróquia, mas como um hóspede dentro da própria casa. Evitava o olhar das pessoas. A missa parecia um teatro em que eu já não sabia o meu papel. A batina que antes me dava força agora pesava como uma armadura enferrujada. O toque dos sinos, que antes me emocionava, me trazia apenas cansaço. Era como se cada badalada dissesse: você perdeu o sentido de estar aqui. Soube pelo bispo que Josué havia sido internado algumas vezes por pneumonia e dependência química. Ele dormia sob marquises, com uma garrafa velha do lado. Alguns voluntários tentaram ajudá-lo, mas ele desaparecia por semanas. Eu ouvi tudo em silêncio, sem conseguir reagir. Dentro de mim, uma parte dizia: bem feito. Outra parte sussurrava: e se fosse você? Eu tentei calar essa voz, mas ela crescia noite após noite. 3 meses depois, recebi a notícia da morte dele. Josué havia morrido em um abrigo improvisado. Nenhum parente foi localizado. O enterro foi rápido, com apenas 2 pessoas, uma assistente social e um funcionário do cemitério. Quando ouvi aquilo, algo dentro de mim desabou. Senti o peito apertar, um peso impossível de explicar. As imagens voltaram todas, os gritos, o riso, a vergonha. Era como se Deus tivesse deixado uma ferida aberta para eu olhar dentro dela. Comecei a ter pesadelos. Sonhos de uma igreja vazia, coberta de lama. No altar, a figura de um homem ajoelhado, sussurrando: Padre, o Senhor também precisa ser visto. Eu acordava tremendo, com o coração acelerado. Tomava água, rezava mecanicamente, mas as palavras pareciam vazias. Fui deixando a oração de lado. Passei a beber vinho escondido da sacristia, não muito, apenas o suficiente para dormir algumas horas sem pensar. Eu, o homem exemplar, agora buscava consolo no fundo das garrafas. Minha mãe começou a desconfiar. Certa tarde, apareceu sem avisar. Ao me ver abatido, abraçou-me em silêncio. Era raro ela me abraçar. Eu tentei afastar, mas ela sussurrou: Meu filho, quem te feriu assim não foi o mendigo, foi o orgulho. Aquilo me atravessou. Eu quis reagir, mas não tinha forças. Apenas chorei. Foi a primeira vez em anos que chorei diante dela. Ela ficou comigo até anoitecer, rezando o terço ao meu lado. Eu não conseguia acompanhar. As palavras pareciam pedras na boca. Aos poucos, comecei a me isolar completamente. Parei de atender confissões, deleguei batizados e casamentos. Vivia nas sombras da sacristia, vagando como um fantasma entre imagens e velas apagadas. Às vezes, ouvia o som dos fiéis cantando lá fora e sentia inveja daquela alegria que eu já não conhecia. Eu, que pregava sobre salvação, me percebia perdido. Olhava para o crucifixo e pensava que Deus havia desistido de mim. Numa noite fria, sentei no chão da igreja vazia.
As velas haviam acabado. Apenas a luz azulada do luar entrava pelos vitrais. Olhei o altar manchado. Por mais que tivessem tentado limpar, uma leve sombra ainda marcava o mármore. Toquei aquele ponto e senti um arrepio. Foi ali que tudo começou. Ali também, talvez, algo precisasse recomeçar, mas eu ainda não sabia como. Apenas permaneci ali, respirando devagar, tentando escutar o que o silêncio me dizia. Sem perceber, comecei a murmurar o nome dele. Josué. Repeti algumas vezes, como uma oração estranha. Pela primeira vez, não senti raiva. Senti pena, não só dele, mas de mim. Naquela madrugada, algo se moveu dentro do peito. Pequeno, frágil, como uma centelha tentando escapar do frio. Eu olhei para o crucifixo e perguntei baixinho: será que ainda há perdão para quem perdeu o rumo dentro da própria fé? Amanheceu, e quando abri a porta da igreja, o ar estava úmido e leve. Pela primeira vez em muito tempo, não senti medo de sair. Dei um passo para fora, apenas um. O sol ainda tímido tocou meu rosto. Foi a primeira claridade em meses. Respirei fundo. Senti cheiro de terra, de vida começando outra vez. Nos dias que se seguiram, algo estranho começou a acontecer. Pequenos detalhes que eu nunca teria notado antes passaram a me incomodar. Um domingo, enquanto celebrava a missa quase vazio de emoção, senti um perfume súbito de rosas. Forte, doce, que não combinava com nada. Olhei ao redor. Nenhuma flor no altar. Ninguém usando o perfume próximo. O cheiro permaneceu alguns segundos e depois sumiu. Gelei. Tentei continuar a leitura do Evangelho, mas minhas mãos tremiam segurando o missal. Outra noite, enquanto arrumava a sacristia, escutei passos leves no corredor. Corri até lá. Ninguém. A igreja estava trancada. Voltei para o quarto, mas o som voltou, um arrastar suave, como alguém caminhando descalço sobre pedra fria. Fiquei paralisado. Não era medo de fantasmas. Era medo de estar enlouquecendo. Rezei um Pai Nosso apressado, mas as palavras saíram mecânicas, sem vida. Dormi com a luz acesa naquela noite. Certa manhã, ao abrir a porta da capela lateral, encontrei uma vela acesa diante da imagem de Nossa Senhora. Tinha certeza absoluta de que não havia deixado nada aceso. Geraldo jurou que também não. Os sacristãos negaram. Aquela chama pequena e constante parecia me observar. Apaguei com um sopro rápido, irritado. Mas no dia seguinte, lá estava ela outra vez. Acesa. Firme. Como se alguém insistisse em manter aquela luz viva, mesmo contra minha vontade. Comecei a evitar aquela capela. Passava reto, fingindo que não via. Mas o perfume de rosas voltou. Dessa vez, dentro do confessionário vazio. Sentei ali, sozinho, sufocado pelo cheiro e pelo silêncio. Foi quando ouvi, claro como o sino da torre, Vinícius. Meu nome. Sussurrado. Levantei num pulo, o coração disparado. Ninguém. Absolutamente ninguém. Saí correndo, batendo a porta com força. Fui direto ao banheiro e vomitei. Tremia inteiro, com a testa gelada encostada na pia. Procurei o bispo. Contei tudo, esperando que ele me dissesse que aquilo era estresse, cansaço, trauma. Ele me ouviu em silêncio, com as mãos entrelaçadas sobre a mesa. Quando terminei, ele apenas disse: Vinícius, às vezes Deus não fala alto porque sabe que nós fugimos do barulho. Ele sussurra para a gente ser obrigado a parar e escutar. Aquilo me irritou profundamente. Eu queria uma explicação racional, não uma lição espiritual. Saí dali sem agradecer. Mas os sinais não pararam. Uma tarde, encontrei um bilhete dobrado sobre minha escrivaninha. Letra desconhecida, rabiscada com lápis. Perdoe-se. Nada mais. Virei o papel de todos os lados. Nenhuma assinatura, nenhuma pista. Mostrei para minha mãe quando ela veio me visitar. Ela segurou o bilhete com cuidado, como se fosse sagrado, e disse: Meu filho, você está sendo chamado. Não fuja mais. Eu quis discutir, mas algo no olhar dela me calou. Passei a ter sonhos diferentes. Não mais pesadelos, mas imagens confusas. Josué sentado numa cadeira velha, com um terço nas mãos. Ele não falava, apenas rezava. A boca se movia devagar. Eu tentava me aproximar,
mas uma parede invisível me segurava. Acordava suado, mas estranhamente em paz. Como se, mesmo sem entender, algo dentro de mim estivesse sendo lavado aos poucos. Numa dessas madrugadas, voltei à igreja. Não sabia por quê. Apenas senti que precisava estar ali. Ajoelhei no último banco, longe do altar. Fiquei olhando para a imagem de Nossa Senhora, aquela que eu nunca havia reparado direito. Seus olhos pareciam diferentes sob a luz das velas que, inexplicavelmente, estavam todas acesas. Senti o peito apertar. Não era dor. Era como se algo pesado estivesse sendo retirado devagar, camada por camada. Fiquei ali até o amanhecer, sem rezar formalmente, apenas respirando, olhando, sentindo. Quando o sol começou a entrar pelos vitrais, pintando o chão de vermelho e azul, percebi que algo havia mudado. Não sabia o que, mas o peso que eu carregava há meses parecia menor. Ainda estava ali, mas não me esmagava mais. Levantei devagar, olhei mais uma vez para a Virgem e sussurrei: eu não sei o que fazer. E, pela primeira vez, não esperei resposta. Apenas aceitei o silêncio. Naquela semana, Geraldo me convidou para almoçar. Ele notou minha expressão vazia e perguntou, com delicadeza: Vinícius, você já considerou que talvez Josué não tenha vindo te destruir, mas te despertar? A frase me atingiu como um raio. Fiquei mudo. Geraldo continuou: às vezes, a maior misericórdia é aquela que dói, que nos tira do lugar, que nos obriga a olhar para dentro. Ele não disse mais nada. Apenas colocou a mão no meu ombro e sorriu com tristeza. Voltei para casa com aquela frase martelando na cabeça. Pela primeira vez, não senti raiva ao pensar em Josué. Senti gratidão? Não, ainda não era isso. Mas algo próximo. Uma rachadura no meu orgulho, por onde uma luz fraca começava a entrar. Sentei na beira da cama, com a cabeça entre as mãos, e deixei as lágrimas caírem. Não eram lágrimas de desespero. Eram de cansaço, de rendição, de finalmente admitir que eu não tinha mais forças para continuar carregando aquela armadura. Aquela noite, dormi profundamente, sem sonhos, sem sustos, apenas um descanso longo e completo, como não tinha meses. Quando acordei, o sol já estava alto. Olhei pela janela e vi crianças brincando na praça em frente à igreja. Suas risadas chegavam até mim, leves e verdadeiras. Sorri sem perceber. Foi um sorriso pequeno, mas real. O primeiro em muito tempo. Foi numa quinta-feira chuvosa que tudo mudou de vez. Eu estava organizando papéis na sacristia quando ouvi alguém bater na porta lateral da igreja. Abri com cuidado. Uma mulher baixa, com cabelos grisalhos e mãos calejadas, segurava uma sacola de pano. Ela se apresentou: meu nome é Terezinha. Eu cuidava do abrigo onde Josué passou os últimos dias. Meu corpo inteiro gelou. Ela continuou, com voz mansa: ele pediu para eu entregar isso pro Senhor. Terezinha tirou da sacola um envelope amarelado e um terço desgastado, com contas de madeira escura. Meus dedos tremiam ao pegar o envelope. Reconheci a caligrafia trêmula, a mesma do bilhete que encontrei na escrivaninha. Abri devagar. A carta era curta, escrita com lápis, cheia de rasuras. Li em silêncio, mas cada palavra parecia gritar dentro de mim: Padre Vinícius, eu peço perdão. Eu estava doente, com febre, sem controle. Não foi ódio. Foi desespero. Eu só queria que alguém me visse. As letras começaram a dançar na minha frente. Sentei no banco mais próximo, segurando o papel com força. Terezinha se aproximou e disse: ele falava do Senhor nos últimos dias. Dizia que o padre tinha olhos tristes, que parecia carregar um peso grande. Aquilo me partiu ao meio. Josué, o homem que eu havia expulsado, o homem que me humilhou publicamente, estava preocupado comigo. Enquanto morria sozinho, ele pensava em mim. Terezinha segurou minha mão e colocou o terço nela. Esse terço era da mãe dele. Ela morreu quando ele era menino. Josué dizia que ela sempre rezava por padres orgulhosos, porque sabia que eles eram os mais sojinhos. Olhei para aquelas contas gastas, tocadas por mãos que eu nunca conheci, carregadas por um homem que eu desprezei. Senti um calor subir pelo braço, pelo peito, pela garganta. Não era febre. Era algo maior. Algo que não cabia em palavras.
Comecei a chorar. Não um choro contido, mas um choro que vinha do fundo. Terezinha permaneceu ao meu lado, em silêncio. Depois de alguns minutos, ela disse: Padre, Josué me pediu para dizer uma última coisa. Ele disse: diga pro padre que eu também precisava de perdão. E que ele também precisa se perdoar. Aquelas palavras entraram em mim como uma lâmina afiada, cortando todas as camadas de orgulho, raiva e vergonha que eu havia empilhado. Quando Terezinha saiu, fiquei sozinho na igreja. Segurei o terço com as duas mãos, e pela primeira vez em meses, rezei de verdade. Não uma oração decorada, mas uma conversa. Senhor, eu não sei se mereço ser ouvido. Passei anos achando que servia o Senhor, mas só servia a mim mesmo. Usei a batina como escudo. Usei a liturgia como desculpa para não olhar nos olhos dos que sofriam. Eu me escondi atrás da santidade fingida enquanto empurrava para longe aqueles que o Senhor mais ama. Continuei, com a voz embargada. Josué veio até mim de um jeito que eu nunca vou esquecer. Eu o odiei por isso. Mas agora entendo. Ele foi o instrumento que o Senhor usou para me tirar do sono. Para me mostrar quem eu realmente era. Um homem vazio, cheio de regras, mas sem amor. As lágrimas caíam sobre o terço. Senti as contas ficarem molhadas, escorregadias. E, naquele momento, algo inexplicável aconteceu. Um silêncio profundo tomou conta da igreja. Não era ausência de som, mas uma presença palpável. O ar ficou mais leve. O cheiro de rosas voltou, mas dessa vez não me assustou. Olhei para a imagem de Nossa Senhora e senti que ela me olhava de volta. Não com julgamento, mas com uma ternura que me desarmou completamente. Era como se ela dissesse, sem palavras: Filho, eu sempre estive aqui, esperando você parar de fugir. Caí de joelhos no chão frio. Encostei a testa no mármore e gritei baixinho: eu não aguento mais carregar isso sozinho. E, pela primeira vez na vida, senti que não precisava. Uma paz estranha, inexplicável, começou a me preencher. Não era euforia. Era alívio. Como se uma mão invisível estivesse tirando, pedra por pedra, o muro que eu havia construído ao redor do meu coração. Fiquei ali por horas. Quando finalmente levantei, o sol já se punha. A igreja estava pintada de laranja e dourado. Olhei para o altar, o mesmo altar onde fui humilhado, e, pela primeira vez, não senti vergonha. Senti gratidão. Foi ali que meu orgulho morreu. Foi ali que eu pude, finalmente, começar a renascer. Segurei o terço de Josué contra o peito e prometi em silêncio: eu vou honrar o que você tentou me ensinar. Saí da igreja com os olhos inchados, mas com o coração diferente. Geraldo estava esperando do lado de fora, preocupado. Quando me viu, sorriu aliviado. Não precisei dizer nada. Ele apenas acenou com a cabeça, como quem entende sem precisar de explicações. Caminhei até a casa paroquial, olhando o céu que começava estrelado. Pensei em Josué, onde quer que ele estivesse. E agradeci. Agradeci pela dor, pela humilhação, pelo amor disfarçado de fúria. Você já passou por um momento em que a maior bênção veio disfarçada de tragédia? Na manhã seguinte, acordei com uma clareza que não sentia há anos. Não era euforia, nem certeza absoluta. Era apenas a convicção de que eu precisava agir. Não podia mais viver escondido atrás de desculpas ou do medo do julgamento alheio. Desci para a cozinha da casa paroquial e encontrei Geraldo preparando café. Sentei à mesa e disse, direto: eu preciso mudar tudo. Ele parou, me olhou com atenção e respondeu: então comece hoje. Não espere estar pronto. Ninguém nunca está. Passei a manhã escrevendo. Não um sermão, mas um pedido de perdão. Palavras simples, sem floreios teológicos. Eu admitia meu erro. Admitia ter tratado os pobres como ameaça, ter confundido pureza com exclusão, ter usado a fé como desculpa para manter distância do sofrimento real. Reli o texto várias vezes. Cada frase me custava. Mas sabia que precisava ser dito. Não por obrigação, mas porque finalmente eu entendia. Perdão não é sobre merecer, é sobre reconhecer. Liguei para minha mãe. Contei sobre a carta de Josué, sobre o terço, sobre a experiência na igreja. Ela ouviu tudo em silêncio. Quando terminei, sua voz veio mansa, mas firme. Meu filho, eu sempre soube que havia um coração bom dentro de você. Só estava preso.
Agora você está soltando ele. Aquilo me emocionou. Pedi que ela viesse à missa no domingo. Ela prometeu que estaria lá. E mais, que traria algumas amigas do grupo de oração. Nos dias seguintes, comecei a agir. Procurei os líderes dos abrigos da cidade. Perguntei como a paróquia poderia ajudar de verdade, não com esmolas à distância, mas com presença. Visitei Terezinha no abrigo onde Josué havia morrido. O lugar era simples, com colchões velhos no chão e um fogão improvisado. Mas havia dignidade naquele espaço. Terezinha me recebeu com um sorriso cansado. Padre, é bom ver o senhor aqui. Ela não disse mais nada, mas o olhar dela dizia tudo. Finalmente você veio. Sentei no chão com os moradores. Ouvi suas histórias. Um senhor chamado Antônio me contou que havia sido pedreiro, mas a bebida levou tudo: família, trabalho, casa. Uma jovem chamada Letícia disse que fugiu de casa aos 15 por causa de abusos, e a rua foi o único lugar que a acolheu. Cada relato era uma ferida exposta. Eu ouvia sem interromper, sem julgar. Apenas ouvia. E percebi que, durante anos, eu havia pregado sem nunca ter escutado de verdade. Quando voltei à paróquia, convoquei uma reunião com o conselho pastoral. Anunciei que as portas da igreja estariam abertas para todos, sem exceção. Que criaríamos um espaço de acolhida no salão paroquial, com refeições, banho e roupas limpas. A reação foi mista. Alguns aprovaram com entusiasmo. Outros franziram a testa, desconfiados. Dona Albertina, uma das mais antigas da comunidade, levantou a mão. Padre, com todo respeito, isso vai atrair gente perigosa. Não podemos arriscar a segurança das famílias. Respirei fundo e respondi. Dona Albertina, eu entendo medo. Mas a igreja não pode ser uma fortaleza. Ela precisa ser um hospital. E o hospital não escolhe quem entra pela porta. O silêncio foi pesado. Alguns balançaram a cabeça em concordância. Outros saíram da reunião sem dizer nada. Geraldo ficou do meu lado, assim como minha mãe, que havia participado como convidada. Ela disse, com voz firme, quem não quer ajudar, que pelo menos não atrapalhe. No domingo seguinte, subi ao púlpito com o texto que havia escrito. Minhas mãos tremiam segurando o papel. A igreja estava cheia, alguns por curiosidade, outros por lealdade, muitos esperando um espetáculo. Comecei com a voz embargada. Irmãos, hoje eu não vim pregar. Vim pedir perdão. O silêncio foi absoluto. Continuei. Durante anos, fechei as portas desta igreja para aqueles que mais precisavam. Tratei os pobres como inconvenientes. Preguei sobre misericórdia, mas não a pratiquei. Olhei para os rostos na assembleia. Alguns estavam boquiabertos, outros com lágrimas nos olhos. Prossegui. Há meses, um homem chamado Josué entrou aqui e me humilhou diante de todos. Eu o odiei por isso. Mas hoje entendo que ele foi enviado para me despertar. Ele morreu sozinho, pedindo perdão por um ato de desespero. E eu, que deveria ser guia, o empurrei ainda mais para as trevas. Minha voz falhou. Parei, respirei, continuei. Perdoem-me. Perdoem meu orgulho, minha frieza, minha hipocrisia. Quando terminei, o silêncio permaneceu. Então, lá do fundo, minha mãe começou a aplaudir. Devagar. Outros se juntaram. Não era um aplauso de celebração, mas de reconhecimento. Algumas pessoas choravam. Um homem gritou, Padre, o senhor é corajoso. Outra voz retrucou, ou é louco. Risadas nervosas ecoaram. Mas algo havia mudado. O ar estava diferente. Mais leve. Como se uma porta muito trancada tivesse finalmente se aberto. Após a missa, muitos vieram me cumprimentar. Mas também houve os que saíram em silêncio, com rostos fechados. Dona Albertina passou por mim sem olhar. Senti uma pontada de tristeza, mas não de arrependimento. Sabia que mudanças verdadeiras sempre vêm com perdas. Geraldo me abraçou forte e disse, você deu o primeiro passo. Agora é seguir caminhando. Assenti. Pela primeira vez, eu não estava mais sozinho nessa caminhada. Nos dias seguintes, voluntários começaram a aparecer. Jovens da pastoral, senhoras do grupo de oração, até mesmo alguns que haviam saído da igreja anos atrás voltaram oferecendo ajuda. Organizamos turnos, arrecadamos cobertores e alimentos.
A transformação era lenta, mas real. E eu, que antes controlava tudo com rigidez, aprendi a confiar. Aprendi a delegar. Aprendi que liderança não é sobre impor ordem, mas sobre servir junto. Uma tarde, enquanto organizava doações no salão, Letícia, a jovem do abrigo, apareceu tímida na porta. Padre, posso ajudar? Sorri e respondi, claro. Aqui, todo mundo é bem-vindo. Ela entrou, pegou uma caixa e começou a separar roupas. Trabalhamos lado a lado, em silêncio. De repente, ela disse, obrigada por não ter desistido da gente. Olhei para ela e respondi, obrigado por não desistirem de mim. Ela sorriu. Foi um sorriso pequeno, mas que carregava esperança. Naquela noite, antes de dormir, segurei o terço de Josué. Rezei por ele, por sua mãe que nunca conheci, por todos aqueles que a sociedade empurra para as margens. E rezei por mim, não mais pelo padre que eu achava que deveria ser, mas pelo homem que eu estava me tornando. Um homem imperfeito, rachado, mas finalmente aberto para o que realmente importava. 2 semanas depois, propus algo que parecia loucura para muitos, uma missa mensal dedicada aos esquecidos da cidade. Não uma celebração para eles, mas com eles. No altar, ao meu lado, estariam moradores de rua, catadores, dependentes em recuperação. A resistência foi imediata. O conselho pastoral se dividiu. Dona Albertina enviou uma carta formal ao bispo, alegando que eu estava profanando o sagrado. Li a carta com um aperto no peito, mas não recuei. O bispo me chamou para conversar. Sentei diante dele esperando uma repreensão. Mas, para minha surpresa, ele sorriu. Vinícius, você está incomodando. E isso é bom. A igreja precisa incomodar. Só não esqueça de também acolher quem ainda não entende. Saí daquela reunião com um peso a menos. Não tinha aprovação unânime, mas tinha permissão para continuar. E, mais importante, tinha convicção. A primeira missa dos esquecidos foi marcada para um sábado à tarde. Convidei pessoalmente cada morador do abrigo. Terezinha ajudou a organizar transporte. Quando chegaram, alguns paroquianos tradicionais já estavam nos bancos, observando com curiosidade e desconfiança. Antônio, o ex-pedreiro, entrou de cabeça baixa, como se não merecesse estar ali. Fui até ele, segurei seu ombro e disse, Antônio, esse é o seu lugar. Sempre foi. Durante a missa, pedi que cada um compartilhasse uma intenção de oração. As primeiras foram tímidas, murmuradas. Mas então Letícia se levantou. Sua voz tremia, mas era firme. Eu quero agradecer por estar viva. E pedir por todas as meninas que ainda estão nas ruas, com medo, sozinhas. Silêncio profundo. Algumas mulheres choravam. Um senhor de terno, sentado na frente, limpou os óculos com pressa, tentando disfarçar as lágrimas. Outro homem, que eu não conhecia, levantou a mão. Seu nome era Rogério. Padre, eu sou alcoólatra. Perdi minha família por causa da bebida. Hoje faz 3 meses que estou sóbrio. Quero pedir forças para continuar. A assembleia inteira respondeu, Amém. Não foi um amém protocolar. Foi um grito de solidariedade. Senti um nó na garganta. Era isso. Era exatamente isso que a igreja deveria ser. Um lugar onde o quebrado é bem-vindo, onde a ferida pode ser mostrada sem vergonha. Ao final da missa, convidei todos para o café no salão paroquial. Alguns paroquianos tradicionais hesitaram, mas minha mãe foi a primeira a servir. Dona Carmen, que sempre teve mãos firmes e coração maior, encheu os pratos de bolo e ofereceu com sorrisos sinceros. Aos poucos, as conversas começaram. Barreiras invisíveis foram sendo derrubadas. Vi uma senhora elegante conversando com Terezinha sobre receitas. Vi um jovem seminarista rindo com Antônio. Mas nem tudo foi harmônico. Um grupo de fiéis, liderado por Dona Albertina, saiu antes do café. Ouvi um murmúrio ao passar, isso não é mais uma igreja católica, é um abrigo. As palavras doeram, mas não me quebraram. Sabia que transformação gera atrito. Sabia que nem todos conseguiriam acompanhar. E aprendi a aceitar isso, sem amargura. Nas semanas seguintes, a Missa dos Esquecidos ganhou força. Mais voluntários se juntaram. Criamos um grupo de acompanhamento psicológico com parceria da universidade local.
Alguns moradores de rua começaram processos de reintegração social. Rogério conseguiu um emprego como ajudante numa marcenaria. Letícia voltou a estudar. Cada pequena vitória era celebrada como um milagre, porque era. Uma noite, enquanto fechava a igreja, encontrei Geraldo sentado sozinho no último banco. Sentei ao seu lado. Ele olhou para o altar e disse: "Você sabe que não vai conseguir salvar todo mundo, né?" Respondi: "Eu sei. Mas não é sobre salvar. É sobre estar presente." Ele assentiu. "Josué ficaria orgulhoso de você." Aquelas palavras me atravessaram. Olhei para o altar e sussurrei: "Espero que sim." Certa manhã, enquanto rezava diante da imagem de Nossa Senhora, senti novamente aquele perfume de rosas. Não me assustei. Apenas sorri. Agradeci em silêncio pela intercessão, pelos sinais, pela paciência divina comigo. Olhei para o terço de Josué, que agora carregava sempre no bolso, e percebi algo. Ele não era apenas uma lembrança. Era um compromisso. Um lembrete diário de que a verdadeira fé não se mede pelo rigor litúrgico, mas pelo amor concreto. Minha mãe passou a coordenar as doações com eficiência impressionante. Ela, que sempre foi discreta, agora comandava equipes de voluntários com firmeza e ternura. Um dia, após uma reunião, ela me puxou de lado e disse: "Vinícius, eu rezei tanto para que você encontrasse o seu lugar de verdade. Agora eu vejo que você encontrou." Abracei-a com força. Senti o cheiro de sabonete que ela sempre usou, desde que eu era criança. Era o cheiro de casa, de pertencimento. A paróquia estava diferente. Mais barulhenta, mais desorganizada, mais viva. Crianças corriam pelo pátio. Risadas enchiam o salão. O altar, que antes era intocável, agora recebia todos os tipos de pessoas, suadas, cansadas, imperfeitas. E eu, que sempre quis manter tudo sob controle, aprendi a ver beleza no caos. Aprendi que Deus não habita apenas no silêncio solene, mas também na confusão amorosa. Numa tarde chuvosa, recebi uma carta anônima. Dentro, apenas uma frase: "Obrigado por abrir a porta." Não havia assinatura, nem remetente. Mas não importava. Aquela frase era tudo o que eu precisava ouvir. Guardei a carta junto com a de Josué. 2 papéis. 2 mundos. Uma mesma lição: nunca é tarde para recomeçar. Os meses seguintes foram intensos. A paróquia se tornou um organismo vivo, pulsante. Cada semana trazia novos desafios e também novas graças. Aprendi a lidar com imprevistos, uma briga no salão paroquial, um surto de pânico durante a missa, doações que não chegavam a tempo. Mas também aprendi a celebrar as pequenas vitórias. Rogério completou 6 meses sóbrio. Letícia passou no vestibular para a enfermagem. Antônio reencontrou uma filha que não via há 10 anos. Cada história dessas me ensinava algo. Rogério me ensinou sobre perseverança. Todas as manhãs, ele passava na porta da igreja apenas para acenar. Não entrava sempre, mas fazia questão de mostrar que estava firme. Um dia, perguntei por que ele fazia isso. Ele respondeu: "Padre, é meu jeito de agradecer. Eu olho para essa igreja e lembro que aqui dentro alguém acreditou em mim quando eu já não acreditava." Aquilo me desarmou. Eu, que achava que precisava de grandes gestos, aprendi que às vezes basta estar presente. Letícia, por sua vez, me ensinou sobre recomeço. Ela havia abandonado os estudos aos 15 anos. Voltar à escola aos 23, com uma história pesada nas costas, exigia coragem. Ela estudava de madrugada, após o trabalho de faxineira. Quando soube da aprovação no vestibular, veio correndo me contar. Seus olhos brilhavam de um jeito que eu nunca havia visto. "Padre, eu vou ser enfermeira. Vou cuidar de gente que nem eu, que ninguém quer cuidar." Abracei-a com orgulho. Era como ver uma flor brotando em solo árido. Antônio me ensinou sobre perdão. O reencontro com a filha foi doloroso e lindo ao mesmo tempo. Ela chegou cheia de mágoas, jogando na cara dele os anos de abandono. Ele ouviu tudo, sem se defender. Apenas pediu desculpas, com a voz quebrada. No final, ela chorou nos braços dele. Não era reconciliação completa, mas era um começo. Depois, Antônio me disse: "Padre, eu não mereço o perdão dela, mas agradeço por ela ter me dado a chance de pedir."
Fiquei pensando naquilo por dias. Quantas vezes eu também não mereci perdão, mas recebi mesmo assim. A paróquia cresceu, mas não em número apenas. Cresceu em profundidade. As homilias mudaram. Eu deixei de falar em abstrações teológicas e passei a falar de vida real. Falava sobre o homem que perdeu tudo e encontrou dignidade numa tigela de sopa quente. Falava sobre a jovem que escapou do abuso e agora sonhava com um diploma. Falava sobre o Deus que não está nos altares polidos, mas nas mãos calejadas de quem serve. Nem todos gostavam. Algumas famílias tradicionais saíram definitivamente da paróquia. Recebi cartas duras, algumas até ofensivas. Uma dizia: "O Senhor traiu a Igreja Católica." Outra: "Virou pastor de mendigos, não de almas." Cada crítica doía, mas não me desviava. Eu havia aprendido, da pior forma, que agradar a todos era impossível. E que às vezes, seguir o Evangelho significava desagradar quem preferia conforto à conversão. Mas outras famílias chegaram. Gente que havia se afastado da igreja por se sentir julgada, excluída. Um casal de idosos voltou após 15 anos. A esposa, Dona Irene, me contou chorando: "Padre, quando meu filho se assumiu gay, o padre da época disse que ele estava condenado. Nunca mais voltei. Mas ouvi falar do que o Senhor está fazendo aqui. Vim ver se é verdade que a casa de Deus tem espaço para gente como a gente." Segurei as mãos dela e disse: "Dona Irene, aqui tem espaço para todo mundo. Sem exceção." O trabalho com os moradores de rua se expandiu. Fizemos parceria com a prefeitura e conseguimos um espaço maior para o abrigo. Terezinha foi contratada como coordenadora oficial. Ela merecia. Havia dedicado anos da vida cuidando dos invisíveis, sem salário, sem reconhecimento. Agora, finalmente, seu trabalho era valorizado. No dia da inauguração do novo espaço, ela fez questão de colocar uma placa na entrada: "Abrigo Josué, onde todos são vistos." Quando vi aquela placa, algo dentro de mim se rompeu. Chorei ali, na frente de todos. Não de tristeza, mas de uma emoção que não cabia em palavras. Josué, que morreu sozinho, agora tinha seu nome honrado. Seu gesto de desespero, que eu interpretei como ataque, agora era lembrado como pontapé para uma revolução silenciosa. Terezinha me abraçou e sussurrou: "Ele está vendo isso, padre. Tenho certeza." Minha mãe continuou sendo a espinha dorsal do projeto. Ela organizava mutirões, arrecadava fundos, visitava doentes. Sua energia parecia inesgotável. Um dia, após um dia particularmente cansativo, sentamos juntos no pátio da igreja. Ela olhou para o céu estrelado e disse: "Sabe, Vinícius, quando você entrou pro seminário, eu fiquei com medo. Medo de que você virasse um padre distante, frio. Mas hoje vejo que você se tornou o padre que eu sempre rezei que você fosse." Segurei a mão dela, áspera de tanto trabalhar. "Mãe, sem você, nada disso teria acontecido." Ela sorriu. "Bobagem. Você só precisava de um empurrão. Josué te empurrou. Eu só seguro tua mão enquanto você anda." Geraldo também foi fundamental. Ele assumiu muitas das funções administrativas que eu negligenciava, permitindo que eu me dedicasse ao trabalho pastoral direto. Ele nunca cobrou reconhecimento, nunca disputou protagonismo. Apenas servia. Uma tarde, enquanto organizávamos os horários das missas, ele comentou: "Vinícius, você sabe que muita gente ainda te critica, né?" Respondi: "Sei. E você, o que acha?" Ele sorriu: "Acho que pela primeira vez você está sendo padre de verdade." A Missa dos Esquecidos se tornou um dos momentos mais esperados do mês. O salão ficava lotado. Pessoas de todas as classes sociais se misturavam. Executivos dividindo banco com catadores. Professoras universitárias conversando com ex-presidiários. Era o reino de Deus em miniatura, imperfeito, bagunçado, mas real. Durante uma dessas missas, um empresário chamado Marcelo se aproximou. "Padre, eu vim aqui meio por curiosidade. Mas saio diferente. Quero ajudar. O que vocês precisam?" Sorri. "Precisamos de gente disposta a sujar as mãos." Ele assentiu. "Então me coloca na escala." Aos poucos, a transformação deixou de ser apenas minha e passou a ser coletiva. A comunidade inteira estava mudando.
Jovens criaram um projeto de alfabetização para moradores de rua. Um grupo de músicos passou a tocar nas praças, levando mensagens de esperança. A paróquia deixou de ser um ponto de chegada e se tornou um ponto de partida. Um lugar de onde o amor saía para as ruas, não onde ficava guardado entre paredes. Uma noite, sozinho na capela, segurei novamente o terço de Josué. Rezei por ele, como sempre fazia. Mas dessa vez, também rezei por mim, não pelo homem que eu fui, mas pelo homem que eu estava me tornando. Um homem rachado, remendado, mas finalmente honesto. Finalmente livre da prisão do orgulho. Olhei para a imagem de Nossa Senhora e sussurrei: obrigado por não ter desistido de mim quando eu já havia desistido. Um ano após o incidente, recebi um convite inesperado. A diocese organizaria um encontro de padres para discutir pastoral urbana e inclusão social. Meu nome foi citado como um dos palestrantes. A notícia me deixou dividido. Por um lado, era um reconhecimento. Por outro, significava expor publicamente minha história, inclusive os erros. Conversei com Geraldo. Ele foi direto: Vinícius, sua história pode ajudar outros padres a não cometerem os mesmos erros. Você tem que ir. Aceitei o convite, mas com o estômago embrulhado. Na semana anterior ao encontro, mal consegui dormir. Ensaiei o discurso dezenas de vezes. Queria ser honesto, mas também tinha medo do julgamento dos colegas. Muitos deles ainda me viam como o padre que foi humilhado publicamente. Outros me consideravam radical, desviado da verdadeira missão sacerdotal. Eu sabia que não seria fácil. O encontro aconteceu num seminário no interior. Quando cheguei, reconheci vários rostos. Alguns me cumprimentaram com frieza. Outros desviaram o olhar. Apenas um punhado veio apertar minha mão com sinceridade. Um deles foi Padre Augusto, que havia sido meu professor no seminário. Ele me abraçou forte e disse: Vinícius, ouvi falar do seu trabalho. Estou orgulhoso. Aquelas palavras me deram coragem. Na hora da palestra, o auditório estava cheio. Subi ao palco com as pernas tremendo. Comecei contando a história desde o início. O incidente com Josué, a humilhação, a viralização do vídeo. Falei sobre os anos de arrogância, sobre como usei a liturgia como escudo para não lidar com o sofrimento real. Ouvi alguns sussurros na plateia. Alguns rostos demonstravam choque, outros compaixão. Continuei, sem me desviar. Contei sobre a carta de Josué, sobre o terço, sobre a experiência de conversão que me quebrou e me reconstruiu. Falei sobre a missa dos esquecidos, sobre Letícia, Rogério, Antônio. Sobre como aprendi que a igreja não é um museu de santos, mas um hospital de pecadores. Minha voz falhou algumas vezes, mas não parei. Precisava dizer tudo. Precisava que eles entendessem que transformação é possível, mesmo depois de cair tão fundo. Quando terminei, o silêncio foi ensurdecedor. Olhei para a plateia, esperando reação. Então, lá do fundo, Padre Augusto começou a aplaudir. Outros se juntaram. Mas nem todos. Vi alguns padres de braços cruzados, com expressões de desaprovação. Um deles levantou a mão. Padre Vinícius, com todo respeito, o senhor não acha que abriu demais as portas? Que perdeu o sentido do sagrado? A pergunta era afiada, mas justa. Respirei fundo e respondi: Padre, eu entendo sua preocupação. Durante anos, pensei exatamente como o senhor. Mas aprendi, na dor, que o sagrado não está na exclusão. Está no amor. Jesus comia com prostitutas e cobradores de impostos. Tocava leprosos. Nosso templo pode estar impecável, mas se nossas mãos estão limpas porque nunca tocaram a sujeira do mundo, então estamos falhando. O silêncio voltou. Alguns padres assentiram. Outros balançaram a cabeça, discordando. Após a palestra, vários padres me procuraram. Alguns para agradecer, outros para questionar. Um jovem padre, recém-ordenado, me abraçou chorando. Obrigado, padre. Eu estava quase desistindo. Achava que não conseguiria ser um padre de verdade dentro das estruturas rígidas. Mas você me mostrou que é possível. Aquilo valeu toda a exposição, todo o desconforto. Mas também houve críticas duras. Um padre mais velho me parou no corredor. Vinícius, você está destruindo a imagem do sacerdócio. Está colocando a igreja no mesmo nível do mundo.
Olhei para ele e respondi com calma: Padre, a igreja nunca esteve acima do mundo. Ela está dentro dele, para transformá-lo. E transformação exige proximidade, não distância. Ele bufou e foi embora. Senti tristeza, mas não raiva. Entendi que nem todos estão prontos para certas conversas. Voltei para a paróquia exausto, mas em paz. Tinha feito minha parte. Tinha exposto minha ferida, sabendo que alguns a viriam como fraqueza e outros como coragem. Não importava. O que importava era que tinha sido verdadeiro. Geraldo me esperava com café quente. E aí, como foi? Sorri cansado. Difícil. Necessário. Ele assentiu. Então valeu a pena. Naquela noite, antes de dormir, reli a carta de Josué pela 100ª vez. As palavras já estavam decoradas, mas eu precisava tocá-las. Eu só queria que alguém me visse. Fechei os olhos e agradeci mais uma vez. Josué me ensinou a ver, não apenas os outros, mas a mim mesmo. E essa era a maior graça de todas. Nos dias seguintes, recebi e-mails de padres de várias dioceses. Alguns pedindo conselhos, outros compartilhando suas próprias lutas. Percebi que eu não estava sozinho. Muitos padres também sentiam o peso da rigidez, a solidão do altar, o medo de não serem amados se não fossem perfeitos. Respondi a cada um com paciência, compartilhando não respostas prontas, mas minha experiência crua. Um padre de outra cidade me convidou para conhecer o trabalho dele com dependentes químicos. Fui. Vi uma realidade ainda mais dura que a minha, mas também vi esperança. Vi um padre sujo de terra, com as unhas manchadas de tinta, construindo uma casa com ex-usuários. Ele não usava batina. Não falava em latim. Apenas amava. E naquele amor simples, eu vi Cristo. Vi o Cristo que eu busquei por anos nos livros, mas que só encontrei quando sujei minhas próprias mãos. Voltei diferente daquela visita, com a certeza de que o caminho escolhido, apesar de difícil, era o certo. E com a convicção de que Deus não nos chama para sermos perfeitos, mas para sermos verdadeiros. Para olharmos nos olhos dos esquecidos e dizermos: eu vejo você. E você importa. Essa frase simples se tornou o lema silencioso da paróquia. Não estava escrita em lugar nenhum, mas estava gravada no coração de cada voluntário. Se hoje te pedissem para definir com uma palavra o que te motiva a continuar, qual seria? Os primeiros meses após o encontro na diocese foram marcados por mais caminhada e menos certeza. A transformação não é uma linha reta, descobri. Havia dias bons, cheios de esperança e alegria, e outros dias cinzas, cheios de dúvidas e cansaço. Alguns paroquianos antigos ainda resistiam. Outras vezes, eu me questionava se tudo aquilo realmente valia a pena. Mas então havia momentos que me enchiam de uma paz que eu nunca tinha conhecido. Certa manhã de terça-feira, antes da missa das 7, acordei diferente. Não sei explicar direito. Era como se algo no ar tivesse mudado. Desci para a igreja ainda no escuro, com apenas a luz fraca dos postes da rua entrando pelos vitrais. O silêncio era profundo, mas não pesado. Era um silêncio que acolhia, que respirava junto comigo. Sentei no último banco, aquele mesmo onde tantas vezes me escondi, e segurei o terço de Josué com carinho. Fechei os olhos e deixei minha mente vagar. Não forcei nenhuma oração. Apenas fiquei ali, respirando devagar, sentindo o frio do banco de madeira nas costas. Pensei em tudo o que havia acontecido. No homem que eu era um ano atrás, rígido, controlador, cheio de certezas vazias. E no homem que eu estava me tornando, rachado, imperfeito, mas finalmente honesto. Pela primeira vez, não senti vergonha desse contraste. Senti gratidão. Abri os olhos devagar e percebi que não sentia mais aquele peso esmagador no peito. Aquele aperto constante que me acompanhava desde o dia da humilhação havia desaparecido. No lugar dele, havia algo novo. Um calor suave, como uma brasa acesa no centro do peito. Não queimava. Apenas aquecia. Era a primeira vez em muito tempo que me senti plenamente em paz. Não uma paz barulhenta, de euforia, mas uma paz quieta, sólida, que vinha de dentro. Olhei para a imagem de Nossa Senhora na capela lateral. Seus olhos pareciam brilhar mais intensamente sob a luz tênue das velas perpétuas. Como se compartilhassem comigo um segredo antigo e precioso. Levantei e caminhei até ela.
Ajoelhei diante da imagem e apenas olhei. Não rezei com palavras. Apenas fiquei ali, com o coração aberto, deixando que aquele silêncio falasse por mim. E senti, claro como água, que ela sempre esteve ali. Nos dias de desespero, nos dias de raiva, nos dias de dúvida. Sempre ali, esperando que eu parasse de gritar para poder escutar. Quando levantei, minhas pernas estavam dormentes, mas meu coração estava leve. Caminhei até o altar, aquele altar onde tudo havia desmoronado. As manchas ainda estavam lá. Marcas da minha queda, da minha humanidade exposta. Toquei o mármore frio com a palma da mão e sorri. Um sorriso pequeno, mas real. Não sentia mais vergonha. Sentia gratidão. Gratidão por ter sido quebrado para que pudesse ser reconstruído. Gratidão por Josué, por Terezinha, por minha mãe, por Geraldo, e por todos que, de alguma forma, caminharam comigo quando eu não conseguia caminhar sozinho. Durante a missa daquela manhã, algo diferente aconteceu. Quando ergui as mãos para a consagração, senti uma presença ao meu redor. Não era física, mas era real. Como se o céu tivesse se inclinado para tocar a terra naquele instante. Minha voz tremeu ao pronunciar as palavras: "Este é o meu corpo, que será entregue por vós." Pela primeira vez, entendi de verdade o que aquilo significava. Entrega. Não controle. Não performance. Apenas entrega total, vulnerável, completa. Quando a missa terminou, uma senhora idosa que eu não conhecia se aproximou. Seu rosto era marcado por rugas profundas, e seus olhos eram de um azul desbotado. Ela segurou minha mão com força surpreendente e disse: "Padre, obrigada." Perguntei: "Pelo quê, senhora?" Ela sorriu. "Por deixar Deus trabalhar em você. A gente vê quando um padre está vivo de verdade. E o Senhor está vivo." Aquelas palavras me atravessaram. Ela soltou minha mão e foi embora, lenta, apoiada numa bengala. Nunca mais a vi. Mas nunca esqueci o que ela disse. Nos dias seguintes, comecei a reparar em pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. O som dos pássaros pela manhã. O cheiro de café que subia da cozinha da casa paroquial. O riso das crianças brincando no pátio da igreja. Coisas simples, cotidianas, que antes eu ignorava na correria das obrigações. Agora, cada uma delas parecia um presente. Um lembrete de que a vida não está apenas nos grandes momentos, mas nos pequenos gestos de beleza escondidos no dia a dia. Uma tarde, enquanto organizava livros na sacristia, Letícia apareceu. Ela trazia um buquê de flores silvestres, colhidas no terreno baldio ao lado do abrigo. "Padre, isso é para você. Para agradecer." Peguei as flores com cuidado. Eram simples, coloridas, cheias de vida. "Letícia, eu que tenho que agradecer. Você me ensinou tanto." Ela balançou a cabeça. "Não, padre. O Senhor me ensinou que eu posso recomeçar, que meu passado não define meu futuro." Ela me abraçou rápido, antes que eu pudesse responder, e saiu correndo. Fiquei ali, segurando as flores, com os olhos marejados. Coloquei as flores num vaso improvisado e as deixei diante da imagem de Nossa Senhora. Parecia certo. Ela, que intercedeu por mim quando eu mais precisava, merecia aquelas flores. Ajoelhei novamente e, dessa vez, as palavras vieram naturalmente. "Mãe, obrigado por não ter desistido de mim. Obrigado por ter segurado minha mão quando eu estava caindo. Obrigado por ter me ensinado que amor é paciência. Que transformação é um processo. Que a paz não é ausência de luta, mas a presença de Deus no meio dela." Naquela noite, jantei com minha mãe e Geraldo na cozinha da casa paroquial. Minha mãe havia feito feijão tropeiro, meu prato favorito desde criança. Comemos em silêncio confortável, apenas apreciando a companhia um do outro. No final, minha mãe segurou minha mão por cima da mesa e disse: "Vinícius, você parece mais leve. Seu rosto mudou." Sorri. "É porque eu finalmente parei de carregar o que não era meu para carregar." Geraldo completou, e começou a aceitar ajuda. Assenti. Aprendi que ninguém é forte sozinho. E que pedir ajuda não é fraqueza. É sabedoria. Os dias foram passando com essa nova leveza. Não que os problemas tivessem desaparecido. Ainda havia conflitos na paróquia, ainda havia dias difíceis, ainda havia gente que me criticava duramente.
Mas agora eu conseguia olhar para tudo isso com outros olhos. Não mais com medo ou raiva, mas com compaixão. Compaixão por quem ainda não entendeu que rigidez não é santidade. Compaixão por mim mesmo, pelos anos que desperdicei tentando ser perfeito ao invés de ser verdadeiro. Uma manhã, ao abrir a porta da igreja, encontrei Rogério sentado nos degraus. Ele segurava um envelope. Padre, isso é para você. Abri curioso. Dentro, havia uma foto antiga de Josué. Ele devia ter uns 20 anos, estava sorrindo, com os braços em volta de uma senhora idosa. No verso, escrito com letra caprichada, Josué e sua mãe, Dona Margarida, 1998. Olhei para Rogério, sem entender. Ele explicou: Terezinha encontrou isso nas coisas dele. Achou que você devia ter. Segurei a foto com cuidado, como se fosse sagrada. Ver Josué jovem, sorrindo, feliz, me partiu e me curou ao mesmo tempo. Guardei a foto junto com a carta e o terço. Meu pequeno altar pessoal de lembrança. Um lembrete diário de que cada pessoa tem uma história. Que antes de julgar, é preciso ver. É preciso escutar. É preciso amar. Josué não era apenas o mendigo que me humilhou. Ele era filho de Dona Margarida. Era alguém que um dia sonhou, riu, amou. E no fim, era alguém que, no auge do desespero, ainda conseguiu me ensinar a lição mais importante da minha vida. Naquele sábado, celebrei uma missa especial de ação de graças. Não anunciei o motivo, mas no fundo do coração, era uma celebração pela paz que finalmente havia encontrado. Durante a homilia, falei sobre o evangelho do filho pródigo. Mas dei um enfoque diferente. Às vezes, nós somos o filho mais velho, o que ficou em casa, obedecendo todas as regras, mas com o coração cheio de amargura, criticando quem erra, julgando quem cai. Eu fui esse filho, e foi preciso cair, para entender que o pai ama os dois filhos, o que saiu e o que ficou, mas só consegue abraçar quem abre os braços. Após a missa, muita gente veio conversar, compartilhar suas próprias histórias de queda e redenção. Percebi que todos nós carregamos feridas. Todos nós temos algo que nos envergonha. Mas é justamente nessas feridas que Deus entra. É ali, no quebrado, que a luz consegue passar. Uma mulher de uns 40 anos me disse chorando: Padre, eu era igual ao Senhor. Julgava todo mundo. Mas quando meu filho foi preso, entendi como é ser julgada. Agora eu visito ele toda semana na cadeia. E aprendi que amor não é concordar com tudo. É estar presente mesmo quando dói. Voltei para casa naquela noite com o coração transbordando. Transbordando não de euforia, mas de uma alegria mansa, profunda. Uma alegria que não depende das circunstâncias, mas que brota de dentro. Antes de dormir, olhei pela janela do quarto. A lua estava cheia, iluminando a praça em frente à igreja. Vi um casal de idosos caminhando de mãos dadas. Vi um cachorro vadio procurando comida. Vi a vida acontecendo, simples e bela. E agradeci. Agradeci por estar vivo. Por ter uma segunda chance. Por ter sido amado quando eu não merecia. Você já sentiu a paz surgindo no lugar que antes parecia só dor? Hoje, quando entro na igreja, já não sinto medo nem culpa. Sinto casa. Sinto encontro. Sinto vida. A porta da igreja está aberta para todos, sem exceção. Os rostos que vejo são diversos, alguns cheios de histórias de sofrimento, outros cheios de esperanças renovadas. Cada um encontra ali um lugar para ser visto, acolhido, amado. E eu, que durante tantos anos fui guardião da exclusão, agora sou aprendiz da inclusão. As manhãs começam diferentes agora. Acordo cedo, não mais por obrigação litúrgica, mas porque quero estar presente. Quero ver o sol nascendo sobre a torre da igreja. Quero sentir o ar fresco da madrugada. Quero ter tempo de sentar diante do Santíssimo e apenas estar ali, sem pressa, sem agenda, sem máscaras. Apenas eu e Deus, conversando como velhos amigos que finalmente se reencontraram após um longo desentendimento. O trabalho na paróquia se expandiu de formas que eu nunca imaginei. Criamos grupos de acolhida que se reúnem 3 vezes por semana. Voluntários e moradores de rua sentam juntos, compartilham refeições, histórias, projetos. Não é mais uma relação de nós ajudando eles. É uma comunhão real, onde todos aprendem uns com os outros. Antônio,
que antes dormia em Marquises, hoje coordena a equipe de manutenção da paróquia. Ele ensina carpintaria para jovens em risco social. Suas mãos calejadas, que um dia seguraram garrafas, agora constroem bancos, mesas, esperança. Letícia concluiu o primeiro ano de enfermagem. No último domingo, ela veio me mostrar as notas. Estava radiante. Padre, tirei 9 em anatomia. Eu, que mal sabia ler direito há 2 anos. Abracei-a com orgulho. Ela continua morando no abrigo Josué, mas agora como monitora, ajudando outras meninas que chegam perdidas, assustadas, sem rumo. Ela diz que sua missão é mostrar para elas que recomeço não é só uma palavra bonita, mas uma possibilidade real. Rogério completou 1 ano e meio sóbrio. Fez questão de comemorar na paróquia, com bolo e refrigerante. Convidou a família que havia perdido, a ex-esposa e os 2 filhos. Foi um encontro tenso no início. As feridas ainda estavam abertas. Mas aos poucos, entre lágrimas e palavras cuidadosas, algo começou a se reconstruir. Não era mais o casamento de antes. Mas era uma ponte. Uma possibilidade de convivência, de respeito, de perdão gradual. Rogério me disse depois: Padre, eu não mereço essa segunda chance. Mas vou honrá-la todos os dias. E ele honra. Acordando cedo, indo trabalhar, frequentando os grupos de apoio, sendo presente. A missa mensal em memória dos esquecidos da cidade se tornou um marco na diocese. Padres de outras paróquias começaram a replicar a ideia. Não como cópia, mas como inspiração. Cada um adaptando a sua realidade. O bispo veio celebrar conosco no aniversário de 1 ano do projeto. Durante a homilia, ele disse algo que nunca vou esquecer: a igreja não pode ter medo da poeira da rua. Porque foi na poeira que Deus moldou o primeiro homem. E é na poeira que ele continua moldando corações novos. Minha mãe, Dona Carmen, continua sendo o coração pulsante de tudo. Ela organiza, acolhe, repreende quando necessário, abraça sempre. Seu grupo de oração cresceu. Agora inclui ex-presidiários, dependentes químicos em recuperação, mães solo, imigrantes. Ela diz que esse é o grupo de oração mais sincero que já participou. Porque aqui ninguém finge. Todo mundo sabe que é quebrado. E quando a gente reza, reza de verdade, pedindo o que realmente precisa. Olho para ela e vejo a fé viva, não a fé decorada. A fé que age, que serve, que transforma. Geraldo foi promovido a vigário paroquial. Ele merecia há muito tempo. Mas sempre recusou, dizendo que preferia ficar nos bastidores. Desta vez, não aceitei recusa. Geraldo, você sustentou essa paróquia quando eu estava caído. Agora é hora de compartilharmos oficialmente a missão. Ele aceitou com humildade. E hoje trabalhamos lado a lado, não como superior e subordinado, mas como irmãos. Ele me desafia quando necessário. Eu aprendo com sua paciência. Somos complementares. As críticas ainda existem. Há quem diga que a paróquia perdeu sua identidade católica, que virou assistencialismo social sem alma. Essas palavras já me machucaram muito. Hoje, dói menos. Não porque deixei de me importar, mas porque aprendi a discernir crítica construtiva de julgamento vazio. Quando alguém vem com crítica genuína, buscando diálogo, eu ouço. Quando vem apenas para atacar, eu rezo por essa pessoa e sigo em frente. Não tenho mais energia para brigas que não levam a lugar nenhum. Algumas famílias que saíram voltaram. Não todas, mas algumas. Dona Albertina, que tanto resistiu, apareceu numa terça-feira chuvosa. Sentou no último banco, calada. Fiquei sabendo depois, por minha mãe, que ela havia perdido o neto para as drogas. E que, no desespero, não encontrou acolhida na nova paróquia onde estava. Veio procurar ajuda aqui. Não conversamos sobre o passado. Apenas a direcionei ao grupo de apoio para familiares de dependentes químicos. Ela agradeceu em silêncio, com os olhos vermelhos. Semanas depois, ela voltou. Dessa vez, como voluntária. Não pediu desculpas com palavras. Mas suas ações diziam tudo. Eu mesmo mudei profundamente. Não apenas externamente, mas por dentro. Minha relação com a espiritualidade não é mais baseada em performance ou controle. É baseada em entrega e confiança. Acordo alguns dias sem vontade de rezar. E aceito isso.
Não me flagelo mais por não ser perfeito. Apenas sou honesto. Senhor, hoje estou cansado, mas estou aqui. E isso basta. Porque descobri que Deus não quer robôs programados para obedecer. Ele quer filhos reais, com dúvidas reais, com lutas reais. Todas as manhãs, antes da primeira missa, sigo o mesmo ritual. Seguro o terço de Josué, olho para a foto dele jovem com Dona Margarida, e agradeço. Agradeço pelo caminho doloroso que me trouxe até aqui. Agradeço pela humilhação que me libertou do orgulho. Agradeço pela queda que me ensinou a levantar de verdade. E agradeço por Josué, onde quer que ele esteja, por ter sido instrumento de Deus quando eu mais precisava, mesmo sem saber, mesmo em desespero, mesmo na loucura. O altar onde fui humilhado é hoje o altar onde celebro com mais verdade. Aquelas manchas no mármore, que insistem em permanecer apesar de todas as limpezas, são meu lembrete diário. Lembrete de que santidade não é ausência de sujeira, mas a capacidade de transformar a sujeira em adubo. De que redenção não apaga o passado, mas o redime. De que a graça de Deus não age apesar das nossas feridas, mas através delas. Há poucos dias, uma jornalista pediu para fazer uma matéria sobre o trabalho da paróquia. Hesitei. Não queria holofotes. Não queria que aquilo virasse espetáculo. Mas Terezinha me convenceu. Padre, não é sobre você. É sobre dar voz para quem nunca teve voz. Aceitei. Durante a entrevista, ela perguntou: Padre, o que o senhor diria para alguém que está no fundo do poço, achando que não tem mais jeito? Respirei fundo e respondi: eu diria que o fundo do poço é o lugar onde finalmente paramos de cavar. E quando paramos de cavar, é quando podemos começar a subir. Não sozinho, mas amparado por mãos que se estendem. Mãos humanas e mãos divinas. E que o maior milagre não é nunca cair, mas ter coragem de se levantar. A matéria saiu na semana passada. Recebi mensagens de pessoas de todo o país. Padres, leigos, desigrejados, ateus. Cada um compartilhando suas próprias histórias de queda e reconstrução. Percebi que a dor é universal, mas a esperança também é. E quando compartilhamos nossas feridas, não estamos promovendo fraqueza. Estamos promovendo humanidade. E é na humanidade compartilhada que encontramos o sagrado. Ontem, enquanto fechava a igreja, um homem desconhecido se aproximou. Estava sujo, com roupas rasgadas, cheirando a álcool. Meu primeiro impulso, há 2 anos, teria sido afastá-lo. Ontem, perguntei: irmão, posso ajudar? Ele olhou para mim com olhos cansados e disse: Padre, eu só queria sentar um pouco dentro da igreja. Faz muito frio lá fora. Abri a porta e disse: fique o tempo que precisar. A casa é sua. Ele entrou devagar, escolheu um banco no meio e sentou. Apenas sentou. Não pediu nada mais. Eu fiquei do lado de fora, olhando as estrelas. E agradeci. Agradeci por não ser mais o homem que trancava portas, mas o homem que as mantém abertas. Ao deitar hoje, olho para o terço sobre o criado mudo. As contas de madeira, gastas pelo tempo e pelas orações de Dona Margarida, brilham suavemente sob a luz do abajur. Fecho os olhos e sinto uma paz que não precisa de explicação. Não é uma paz que garante que tudo dará certo. É uma paz que diz que, aconteça o que acontecer, eu não estou sozinho. E que o amor real, concreto, sujo de rua e cheirando a gente, esse amor salva. Eu era um mendigo. Eu era aquele que precisava ser visto. E quando finalmente fui visto, não pelos homens, mas por Deus através das mãos de Josué, de Terezinha, de minha mãe, de Geraldo, de tantos outros, tudo começou a mudar. Não de forma mágica. De forma gradual, dolorosa, mas real. E hoje, quando olho no espelho, vejo um homem diferente. Não perfeito. Não impecável. Mas verdadeiro. E isso, no final, é tudo o que importa. Esta é minha história. História de queda, de humilhação, de orgulho destruído e amor reconstruído. História de um padre que achava que servia a Deus, mas servia apenas a si mesmo. E que precisou ser despido de tudo para finalmente entender o que significa vestir-se de Cristo. Não nas batinas engomadas, mas nas mãos estendidas. Nos abraços sinceros. Nas portas abertas. No amor que não julga, não exclui, não abandona. E enquanto durarem meus dias, seguirei honrando o legado de Josué.
não construindo monumentos ou placas, mas abrindo portas, olhando nos olhos, chamando pelo nome, fazendo com que cada pessoa que cruze a soleira desta igreja saiba que foi vista, foi acolhida, foi amada. Porque no fim, é isso que todos nós buscamos. Não respostas prontas, não sermões perfeitos, mas alguém que nos veja de verdade e diga: você importa. Seu sofrimento importa. Sua história importa. E você tem lugar aqui. Qual foi o momento mais inesperado em que você sentiu paz? Talvez seja nesse silêncio entre as falhas, no abraço que não esperávamos, ou na dor que nos ensinou a ser mais humanos. Saber ouvir esse momento é, talvez, a verdadeira essência da fé. E se hoje você estiver carregando algum peso grande demais, saiba que não precisa carregá-lo sozinho. Há mãos prontas para ajudar. Há corações prontos para acolher. E há um Deus que nunca desiste, mesmo quando desistimos de nós mesmos.